Oi, tudo bom? Eu voltei e hoje eu vou falar sobre João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a quem pertence as ovelhas, né? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E aí isso é bem legal cuidar de animais, que daí tu vê mais a Bíblia de outra forma, né? Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Por que Jesus é a porta? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem santo, não tem mais nada. É só através de Jesus que chega a Deus. Até porque só os judeus chegavam a Deus através do sumo sacerdote, né? E agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então ninguém chega a Deus sem Jesus, tá? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí para que Jesus veio? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como Davi fez, né? Matou o leão, matou o urso. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. E foge, o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Quer dizer, se tu é de Deus, tu conhece Deus, conhece a voz dele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, todos os que estão sinceros estão espalhados em diversas igrejas. Toda a igreja é de Deus. Não, às vezes a pessoa está na Babilônia e Deus fala: sair da Babilônia, povo meu. Às vezes está numa igreja que está mais para seita do que igreja. Mas aquela pessoa está lá buscando Deus de verdade. E uma hora Deus vai trazer para ele. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo me dou. Quer dizer, o diabo está dizendo que ele venceu Jesus na cruz. Se o diabo tivesse vencido Jesus na cruz, por que ele leva os pactuados dele para o inferno? Que os caras sabem que vão para o inferno e eles não vão que Deus está no trono, né? Não derrubou Deus do trono. Então o diabo é mentiroso. Jesus se deu. Se Jesus tivesse perdido, o diabo tinha tomado o trono de Deus, tinha dado um pontapé em Deus, como ele queria fazer. Não, Jesus venceu e humilhou eles publicamente. Então é mentira do diabo, tá? Tá? Aqui. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E aí depois teve divisão entre os judeus, porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha acontecido tudo, que ele morreu. Sexta-feira, sábado, ele foi no inferno, pregou para os espíritos cativos. Se alguém estivesse no inferno, chega Jesus lá, estão queimando o inferno. Jesus prega, claro que não ficou ninguém, né? Pregou para os cativos, ressuscitou no domingo e ele
morreu por mim, deu a vida por mim pela graça, pelo sangue de Jesus que me lavou de todo pecado, toda imundície. Eu tô aqui e quem aceitar Jesus, o sacrifício dele como único e suficiente Salvador também pode ser salvo. Mas se você vê o filho do diabo dizer que o diabo venceu Jesus, é mentiroso, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. E todos os filhos dele são mentirosos igual. Tá bom? Um beijo. Jesus é rei. Jesus é poderoso. E se tu clamar o nome de Jesus, ele te livra. E ele subjugou o inferno, os demônios, o diabo. Ele tem a chave até do inferno. O diabo não manda nem no inferno, porque foi Deus que fez o inferno para botar o diabo lá, não foi para os homens. Alguns homens optam para ir para lá, mas não foi feito para os homens, foi feito para o diabo. E nem a chave da casa dele ele tem. Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Então toda a autoridade está na mão do nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Não acredito em mentira. É a Bíblia. Beijo, até mais.